Capítulo 10. O dia que não devia terminar. Como havia prometido ao Gary, continuei mandando notícias. Na carta seguinte, relatei como tinha sido a exclusão da família Harmon da igreja metodista. Copiei os mesmos trechos do livro que eu tinha lido para minha mãe. Agora estava me preparando para falar sobre a experiência que Ellen teve no ano em que ela pensou que Jesus voltaria. Papel e tinta em mãos, vamos lá. Prezado Gary, creio que esta é a última carta que lhe escrevo antes do início das aulas. Na próxima semana começa tudo de novo. Gosto de estudar, mas preciso confessar que prefiro as férias. Está pronto para as novidades que tenho para lhe contar sobre nossa amiga? Acompanhe-me no ano que imagino ter sido o melhor e o pior da vida de Ellen. Depois que foram excluídos da igreja metodista, Ellen e toda a sua família desejaram ainda mais a breve volta de Jesus. Veja que curioso o que descobri. Ellen e sua irmã gêmea, Elizabeth, e Sarah, a irmã mais velha, começaram a trabalhar em casa com tecidos, para obter recursos e assim adquirirem folhetos e livros contendo a mensagem da segunda vinda. Ellen conseguia ganhar 25 centavos por dia, muitas vezes trabalhando na cama por causa de sua saúde frágil. Ela queria fazer sua parte em ajudar a espalhar a urgente mensagem. Depois de estudarem cuidadosamente a profecia de Daniel dos 2300 anos, os crentes chegaram à conclusão de que a volta de Jesus aconteceria por volta de 1843. Quando alguns amigos insistiram que Guilherme Miller fosse mais preciso sobre o assunto, ele acabou definindo o ano religioso judaico de 1843 como iniciando em 21 de março de 1843 e terminando em 21 de março de 1844. As pessoas ficaram animadas e procuravam se preparar. Ninguém estava preocupado em fazer roupas novas para ser levado ao céu. Os trajes que eles queriam usar eram a pureza da alma e o caráter purificado do pecado pelo sangue de Jesus. Mas esse período transcorreu sem nenhuma novidade. Foi o primeiro teste pelo qual passaram aqueles que aguardavam e acreditavam na volta de Jesus nas nuvens do céu. Houve muita zombaria da parte dos que não acreditavam. Naquele livro que você me indicou, Ellen escreveu: estávamos perplexos e desapontados, contudo, não renunciamos nossa fé. Sentimos que tínhamos cumprido nosso dever, tínhamos vivido à altura de nossa preciosa fé. Estávamos desapontados, mas não desanimados. Os sinais dos tempos declaravam que o fim de todas as coisas estavam muito próximo. Devemos vigiar e estar prontos para a vinda do Mestre a qualquer tempo. Esse primeiro desapontamento foi considerado uma prova para revelar o coração e o caráter daqueles que diziam amar a verdade. No entanto, alguns revelaram sentir apenas medo dos juízos divinos, por isso abraçaram essa causa. Gary, e isso porque eles não sabiam o que ainda estava pela frente. Ninguém entendia exatamente o que poderia estar errado. Até os profundos conhecedores da Bíblia que não acreditavam na vinda de Cristo concordavam que os cálculos do Sr. Miller estavam corretos, embora eles discordassem a respeito do evento que culminaria com aquele período. Os cálculos foram checados, não havia erro. A conta era tão simples e clara que até as crianças podiam entender. O tempo começava a contar, a partir do decreto do rei da Pérsia em 457 a.C., mas havia uma questão a ser considerada. A época em que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém entrou em vigor fora no outono de 457, e não no começo do ano, conforme se imaginava. Sendo assim, os 2300 anos deveriam terminar também no outono de 1844. A profecia dizia que ao fim dos 2300 anos, o santuário seria purificado. Gary, eles achavam que o santuário só podia ser a terra, fazendo a relação com a cerimônia de purificação do santuário que ocorria em Israel no 10º dia do 7º mês. Um ministro milerita chamado Samuel Snow chegou à conclusão de que essa data corresponderia ao dia 22 de outubro do nosso calendário. Não entendo nada de calendário judaico, mas quem pesquisou as profecias estudou esse calendário a fundo, posso garantir. Bem,
Agora eles tinham o dia e o ano em que o santuário seria purificado. 22 de outubro de 1844. O dia e o mês estavam relacionados ao dia da purificação do santuário. E a época em que terminariam os 2.300 anos? Simples, não é? Tudo começou a fazer sentido para eles. Juntaram a essas informações a parábola contada por Jesus sobre a chegada do noivo. Vendo através dos símbolos, o povo de Deus era como as moças que esperavam. Algumas dormiram e perderam o evento. Entretanto, eles deveriam estar alerta. A vinda de Jesus passou a ser comparada ao clamor da meia-noite. Agora, os crentes se encheram de coragem e de esperança. Voltaram-se com sinceridade para o Senhor, confessando seus pecados e buscando um relacionamento vivo e pessoal com Deus. As coisas deste mundo já não tinham mais nenhum valor para eles. Sabe, Gary, eu li no livro O Grande Conflito, escrito pela senhora Ellen, que esse foi o movimento religioso mais sincero e livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás desde os dias dos apóstolos. Veja só esse texto também de O Grande Conflito, na mesma página. Eram enviados anjos do céu para despertar os que se haviam desanimado e prepará-los para receber a mensagem. A obra não se mantinha pela ciência e saber dos homens, mas pelo poder de Deus. No entanto, o que chamou mesmo a minha atenção foi o que veio em seguida. Não foram os mais talentosos os primeiros a ouvir e obedecer a chamada, mas os mais humildes e dedicados. Tenho certeza de que Ellen e sua família estavam nesse grupo. Lavradores deixaram as colheitas nos campos, mecânicos depuseram as ferramentas, e com lágrimas e alegria saíram a dar advertência. Os que anteriormente haviam dirigido a causa foram os últimos a unir-se a este movimento. As igrejas em geral fecharam as portas a esta mensagem, e numeroso grupo dos que a receberam cortou sua ligação com elas. Fiquei tão impressionada quando li isso que à noite não conseguia pegar no sono. Imaginei o sentimento daquelas pessoas. Elas foram tão sinceras. Mas o dia 22 de outubro de 1844, uma terça-feira, começou e terminou como qualquer outro dia. Alguns haviam procurado lugares altos de onde pudessem enxergar o primeiro indício da chegada de Jesus. A que horas ele viria? A manhã passou. O meio-dia, a tarde, a meia-noite chegou, mas o Salvador não veio. Não consegui evitar as lágrimas quando li a descrição do que aquelas pessoas sentiram e imaginei o que elas passaram. As palavras não eram suficientes para descrever o desapontamento que experimentaram. A primeira pergunta que me veio à mente foi: por que tinha que ser assim? Aquele dia não poderia ter terminado, mas então me dei conta de que estava envolvida pelos sentimentos e não pela razão. Tudo o que ocorreu estava dentro dos planos perfeitos de Deus. A profecia feita ao apóstolo João, em Apocalipse 10:9, falava de um livro que seria doce na boca, mas amargo no estômago. No tempo certo, Deus mostrou a seus filhos fiéis o que representou aquele grande desapontamento. Havia ainda muita coisa para eles compreenderem, como a questão de existir um santuário no céu e a purificação se referir a ele e não à terra, e muitos outros esclarecimentos que só trariam bênçãos no futuro. Nem todos desfrutaram disso. Muitos desistiram de vez e viraram as costas para Deus. Mas, como Ellen disse, essa provação mostrou o verdadeiro caráter das pessoas. Fiquei muito feliz porque Deus, em sua sabedoria, havia preparado Ellen para ter uma reação positiva diante desse movimento tão crítico. Ela se dispôs a fazer de uma forma ainda mais sincera aquilo que Deus esperava. Estou chegando novamente ao fim de mais desta carta. Só queria lhe dizer mais uma coisa. Não tenho dúvidas de que Ellen foi, como disse minha mãe, um vaso escolhido por Deus. Um vaso de barro, eu diria. Frágil, sem beleza exterior, mas muito útil porque permitiu-se ser completamente usada por Deus. Na próxima carta vou lhe falar um pouco mais sobre isso. Desejo-lhe um feliz retorno à escola. Com estima cristã, Ana Beatrice. PS. Desculpe o pingo de tinta, ele não faz parte da minha mensagem. Estou avisando para você não ficar tentando decifrar algo que foi apenas um acidente. Com saudade.